Fala, Dengo, beleza? Professor Wilson, professor de língua portuguesa. Aula de hoje, introdução à morfologia. Galera, o que é morfologia? Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras. Muitos alunos confundem morfologia com sintaxe. Você precisa saber dividir morfologia, sintaxe e semântica. Quando fala de morfologia, é o estudo de estrutura e formação das palavras, certo? É o estudo do morfema, é o estudo das classes de palavras, aquelas 10 classes, isso, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Você não pode confundir com sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe são as funções que essas palavras exercerão dentro de uma oração. O que é sintaxe? Sujeito, objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Hoje, a aula é de introdução à morfologia. Eu vou disponibilizar um bloco aí de algumas aulas de morfologia para vocês. A gente vai introduzir morfologia hoje e em seguida a gente vai fazer um vídeo com cada classe morfológica. Vamos lá? Nós temos 10 classes, certo? 10 classes de palavras. Nós dividiremos em classes variáveis e classes invariáveis. Classes variáveis, olha para cá, olha o bisudo novinho. Olha o bisudo novinho. NASA PV, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Classes variáveis, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Classes invariáveis, olha o bisu, CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Wilson, tu dividiu, Dengo, em classes variáveis e classes invariáveis. Qual a diferença, professor? Por que variável, por que invariável? Invariável, a classe tem que ficar no masculino e no singular. Variável, ela pode flexionar em gênero e número, certo? Gênero, masculino e feminino, e número singular ou plural. No caso do verbo, ele vai flexionar em modo, ele vai flexionar em voz, mas isso aí a gente fala da particularidade lá em verbo, valeu? Olha para cá então, nós temos quantas classes? 10 classes, 4 invariáveis e 6 variáveis. Qual o bizu das invariáveis? CIPA, tem que gravar. Por que tem que gravar, professor? Porque as classes invariáveis tem que ficar no masculino e no singular. Lá em concordância você vai perceber isso aí. Então olha para cá, CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Classes variáveis, numeral, artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Dengo, bora fazer um resumo de cada uma delas? Vem para cá, vem pro novinho, olha para cá. Artigo. Qual a função do artigo? O artigo foi criado por Deusinho para acompanhar o substantivo, então não invente moda. A função do artigo é acompanhar o substantivo, definindo ou indefinindo. Olha para cá, o artigo ele acompanha o substantivo, definindo ou indefinido, ou seja, o artigo definido ele vai determinar e o artigo indefinido ele vai indeterminar, ou melhor, vamos fazer assim, o artigo definido é o conhecido e o indefinido é o desconhecido. A gente vai trabalhar isso lá na aula de artigo, fiquem tranquilos. Mas qual a função do artigo, Wilson? A função do artigo é acompanhar o substantivo. Então o artigo foi criado por Deusinho para acompanhar o substantivo. Valeu? Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas. Olha para cá. Adjetivo. O adjetivo qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. O adjetivo qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. Por exemplo, professor lindo, bonito, cheiroso. Professor lindo, bonito, cheiroso. Professor substantivo, porque está nomeando. Agora lindo, bonito e cheiroso são adjetivos. Por quê? Porque estão qualificando, caracterizando, especificando o substantivo, valeu? Então o artigo, que foi nossa primeira classe, acompanha o substantivo, e o adjetivo qualifica, caracteriza, especifica quem? O substantivo. Safo até aí? Lá no estudo do adjetivo a gente vai falar muita coisa, mas a gente está fazendo um resumo, a introdução à morfologia, para você ficar à vontade com o conhecimento dele. É para aprender português de verdade. Então o artigo acompanha o substantivo e o adjetivo qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. Numeral. O numeral indica uma quantidade para o substantivo. Essa quantidade pode ser absoluta, 1, 2, 3, 4. Pode ser fracionária, multiplicativa ou indicando ordem, certo?
a gente vai trabalhar a especificação do numeral lá na aula de numeral, certo? Eu vou explicar o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Mas perceba que o numeral, em geral, de forma genérica, ele indica quantidade para o substantivo. Pronome. Eu tenho vários tipos de pronome. Eu tenho pronome pessoal, eu tenho pronome tratamento, eu tenho pronome que indica posse, eu tenho vários tipos de pronome. Mas a gente tem uma classificação importante para o pronome. O pronome pode ser adjetivo ou o pronome pode ser substantivo. Pronome adjetivo, pronome substantivo. O pronome adjetivo ele acompanha o substantivo. E o pronome substantivo ele substitui o substantivo. Então, pronome adjetivo, olha para isso aqui. Pronome adjetivo ele acompanha. O pronome substantivo ele substitui o substantivo, certo? Galera, pronome é um assunto recorrente em concurso público. Então a gente vai fazer uma aula especificando cada pronome. A gente vai explicar, vai ficar lindo, Dengo. Confia em mim. Olha para cá. Beleza, Wilson, tu falou do artigo que acompanha o substantivo. Deusinho criou o artigo para acompanhar o substantivo. O adjetivo qualifica, caracteriza ou especifica o substantivo. O numeral indica uma quantidade para o substantivo. Olha para isso, o pronome acompanha ou substitui o substantivo. Por isso tu fala tanto nesse substantivo. Quem é o substantivo, Dengo? O substantivo nomeia tudo que tem substância. O substantivo nomeia seres, coisas, certo? Ação, sentimento, lugar. Olhe para tudo que está ao seu redor. Parede, piso, cadeira, mesa, cachorro, gato, papagaio. Perceba que eu estou nomeando tudo que tem substância. Logo, isso é o substantivo. Dengo, a aula de morfologia é bom você dividir em 3 blocos. Primeiro bloco, artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo. Depois verbo, que verbo tem que estudar sozinho. E depois as classes invariáveis. Vou explicar tudo direitinho para vocês. Olha para cá. Qual a conclusão que a gente tira nesse primeiro momento? O substantivo, ele é o determinado. Sabe por que ele é o determinado? Porque o artigo, qual a função do artigo, Dengo? Fala para mim que eu estou ouvindo. Qual a função do artigo? Acompanhar o substantivo. Qual a função do adjetivo? Qualifica, caracteriza, especifica o substantivo. Qual a função do pronome? Acompanha ou substitui o substantivo. Qual a função do numeral? Indica uma quantidade para o substantivo. Perceba que o substantivo é o determinado. E essas classes são classes determinantes. Isso aqui, essas classes, elas formam o sintagma nominal. Sintagma nominal, então, é esse fenômeno. São as classes que acompanham o determinado. E essas classes que acompanham o determinado são chamadas de classes determinantes. Dengo, posso te falar uma coisa? O apelido do substantivo a partir de agora é Dengo. É Dengo. O substantivo é Dengo. Sabe por que ele é Dengo? Porque ele é carente. Perceba que ele quer a atenção de todo mundo. Então quem é o determinado? Quem é o carente? Quem é o Dengo que quer a atenção de todo mundo? O substantivo. Porque ele precisa ser determinado pelos seus determinantes que formam o sintagma nominal. E lá na frente, em análise sintática, a gente vai perceber que essas classes que estão dentro do sintagma nominal formam a função de adjunto adnominal. Lá na frente a gente vê isso. Vamos lá para verbo? Chega para cá. Verbo, indicação, estado, processo, mudança de estado, fenômeno natural, mas sempre dentro de uma perspectiva temporal. Você precisa identificar se o verbo está no passado, presente ou futuro. Falaremos muito do verbo em uma aula específica de verbo, certo? A preposição liga palavras e a conjunção liga orações. Wilson, a preposição liga somente palavras? Não, gente. A preposição também pode ligar oração, certo? E a conjunção não pode ligar palavra? Não, Wilson, pode ligar também. Mas prioritariamente, certo? Na maioria dos casos, a preposição ela vai ligar palavras e a conjunção vai ligar orações, certo? Dentro das conjunções, a gente tem conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Na preposição a gente vai trabalhar muita coisa, vai trabalhar as preposições essenciais e as preposições acidentais. Preposições essenciais: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, por, perante, sem, sobre, trás. Você vai perceber que você vai gravar as preposições essenciais. Confia em mim, Dengo. Mas é um assunto que a gente vai trabalhar só a preposição, certo? Você vai perceber também que a preposição e a conjunção, por serem conectivos, exprimem um valor semântico excelente. Exprime muito valor semântico. Isso faz a diferença, valeu?
Interjeição. Exprime emoção. A interjeição exprime o estado emotivo passageiro, sempre com exclamação. A gente vai falar da interjeição lá na frente. E por último, não menos importante, o advérbio, que indica circunstância, é isso mesmo. O advérbio vai indicar tempo, meio, intensidade, afirmação, negação, lugar, entre outras circunstâncias. O advérbio é um modificador. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. A gente vai trabalhar muito isso. Dentro o advérbio só se relaciona com o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Perceba, o adjetivo ele é um modificador também, mas o adjetivo ele modifica o substantivo. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Perceba que o advérbio não modifica o substantivo. O adjetivo modifica o substantivo. Então toma cuidado. Morfologia é o estudo de estrutura e formação das palavras. Nós temos as classes variáveis e as classes invariáveis. Foca nisso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o substantivo e cada vídeo a gente vai tratar de uma classe gramatical. Valeu? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, se inscreve no canal Português com Novinho. Pega jogo!